Se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim. Olá, que coisa boa. Terceira aula, né? Eu acho que é a terceira aula. Sim, nós estamos na terceira aula do IVC. Terceira aula. E não é nem para chamar aula, é encontro. Mas o tempo não está favorecendo outro modo, porque não tem prova, essas coisas todinhas. Mas nós estamos nos adaptando e vai ter que ser assim mesmo. Estamos na terceira aula, fizemos a apresentação do projeto, fizemos a apresentação de sacramentos. Na última aula nós fizemos uma revisão e começamos sobre o sacramento do batismo e concluímos com uma canção. Como faz uma semana, eu tenho a impressão que sempre eu não me cansar, né? Espero que vocês estejam gostando, façam seus comentários e isso que o rapaz na técnica vai colocando like, essas coisas todinhas que eu não sei dizer bem, mas sei que favorece bastante. Compartilhar, se inscrever, comentar, curtir, tá legal? O importante é evangelizar. Como nós começamos a aula, terminamos a aula passada, a segunda, e vocês percebem que eu estou me esforçando um pouquinho para lembrar. Agora a terceira aula é sobre o batismo. Os 3 sacramentos de iniciação cristã. Né? Nós vamos fazer assim, eu vou começar dizendo o que o catecismo diz, eu já disse alguma coisa sobre o batismo, e também depois vamos passar uma canção e os efeitos do batismo, tá bom? Vamos lá. O sacramento... Posso? Vamos lá. Não vai ter o texto agora não, então a sua atenção é importante. Agora eu estou diante de mim o catecismo. O que é o batismo? O batismo, o sacramento do batismo, recebeu esse nome pelo seu gesto central. O sacramento do batismo, o sinal sensível e eficaz da graça de Deus instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas, que se chama batismo, recebeu o nome de batismo pelo seu gesto central, que é batizar. Por isso que recebeu o nome de batismo. Logo no 12.3 do Catecismo, diz assim, no 12.14, porque o 12.3 eu já citei na última aula. Ele é denominado batismo com base no rito central pelo qual é realizado. Batizar, que em grego quer dizer baptizein, que significa mergulhar, imergir, mergulho na água. Pronto. Deixa eu recolher um pouco aqui e fixar nos textos que eu anotei aqui. Então, o sacramento do batismo recebeu o nome de batismo pelo gesto central do sacramento, que é o encontro do Espírito Santo que age na água. É o sinal sensível. Nós somos batizados no Espírito Santo e na água, né? Batizado, isso é importante. Esse é o gesto central. Tem outros, vai ter, que depois vamos ver. A veste branca, que eu vou dizendo solto assim. A veste branca, a unção do óleo, o exorcismo, do óleo do batismo, do óleo do crisma, a vela, a renúncia a Satanás e a todas as suas obras, a profissão de fé, e chega a luz, receber a luz, o éfata. Agora, o nome batismo recebeu esse nome
pelo momento central dessa celebração, que é a imersão. A imersão. Como vocês perceberam, nos textos que já apresentamos, ele já existia essa realidade. Que Jesus foi batizado. Jesus foi batizado por João. Nós não vamos receber o batismo, não recebemos e não vamos receber o batismo de João, que foi um batismo de moral. Nós não recebemos nem receberemos um batismo de João. Nós receberemos e recebemos o batismo de Jesus, porque eu lhes disse duas coisas. Uma delas é que quem batiza é Jesus. Então, na nova aliança, o batismo é que o Senhor quem batiza, é Jesus o batizador. Quem batiza é Jesus, ele age nos sacramentos. E a outra realidade é que João havia prometido que ele batizava na água, mas alguém ia batizar com o fogo, com o Espírito Santo. Então, o sinal sensível é a água, as palavras, e recebemos o Espírito Santo. O batismo, portanto, ele tem esse nome em virtude do gesto central da celebração, que é o contato com a água. Escorre a água na cabeça da criança, do adulto, precisa que escorra. E dizendo as palavras, porque o sinal sensível são palavras e ações. Tem o sinal a água, soma-se as palavras, as ações, que é o gesto de derramar a água sobre a cabeça e fazer, aí vou dizer depois. E aí nós temos o momento central da celebração, que é o batizar. E daí que se chama batismo, tá certo? E ele ilumina. No início do cristianismo, o batismo também era chamado rito de iluminação. Ainda no processo do catecumenato, tem o rito de iluminação, tanto que no batismo nós recebemos uma vela para iluminar, lembrando que Jesus, nosso Senhor, disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Por isso que tem uma vela. Tudo isso eu vou explicar. Mas o fato é que o batismo é um rito de iluminação. É um rito de iluminação. Ouça essa canção que nós preparamos para você. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, Amém, que sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais, que eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados.
E aí, pessoal? Ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas, né? Zezinho tem esse dom é dom, e chega a ser carisma, porque é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é carisma. O dom é para a santificação pessoal, mas o carisma é para a edificação da igreja. Então ele disse ilumina. Então o batismo foi chamado de rito de iluminação. E o nome batismo é pelo gesto, pelo ato central da celebração, que é derramar a água e unir as palavras, falando de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso se chama batismo, tá certo? E todos os ritos, eles fazem parte de uma única celebração. Se nós perguntássemos, se numa linguagem atual disséssemos assim, o que eu ganho com isso? Não é? Por causa da minha família, meus pais batizaram, ou esperar a criança crescer, isso vai ser assunto de muita conversa, mas não é para agora. Porque quando a pessoa casa na igreja, diante do altar, diante do Nosso Senhor, e se de fato ela está sendo sincera, e é preciso que seja sincero para que o casamento não seja, para que a celebração não seja nula. Então o sacerdote faz e fará 3 perguntas. Uma é se é de livre e espontânea vontade, ou segunda é se conhece o casamento, e a terceira é se estão os dois, o varão e a varoa, o homem e a mulher, se estão abertos à vida e à educação dos filhos na fé cristã. Então, isso é muito importante, que seu sim seja sim, que seu não seja não. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se diante do altar, se não foi uma simulação, se não foi um teatro, podia ter flores, podia ter os melhores cinegrafistas, a melhor câmera, o melhor cerimoniário, o padre famoso, o livro vermelho, o melhor coral, mas isso aí tudo é cultural, certo? Nas bodas de Caná foram 8 dias, então o casamento é normal que seja cultural, que tenha essas festas todas, mas se ele foi preparado, e na terceira pergunta, a primeira que eu digo é se é de livre e espontânea vontade, segunda, se eles conhecem o que é o casamento como a igreja pensa, e se eles devem dizer sim, que não é possível que alguém chegue diante do altar depois de muito tempo e chegue lá e diga não. Aí é uma coisa. E a terceira pergunta que o sacerdote faz e fará se estão dispostos a receber os filhos que Deus vos confiar. Quer dizer, estão abertos à vida. E complementa, e educá-los na fé cristã. E se o cabra e a moça disser queremos, sim, claro que vão dizer sim. Vocês não entraram na igreja, quem foi que obrigou vocês? Se você for obrigado, já vai, teve celebração, mas não teve casamento, porque aí teve dolo, teve malícia. Então, se foi bom para vocês, então batizar na fé cristã, na fé católica, da nossa mãe católica, é fundamental. Então, o que é que a gente tem com essa realidade? O que é que a gente recebe? Eu vou pedir agora que passe o gráficozinho com o que é que o batismo nos faz, que Jesus nos faz. Nós somos justificados em Jesus Cristo. Nós recebemos a graça santificante. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos novas criaturas. Nós nos tornamos membros da igreja, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso faz o batismo. Infelizmente, nos cursos de batismo tem dito que se comporte, né, e que dê exemplo. Essa é uma religião moral, que já é um passo bom pelo mundo perdido, mas desconhece o valor principal, que é a ação do Espírito Santo. No batismo,
Vocês viram aí na telinha e já passou. Nós somos justificados, ou seja, nós somos santificados, recebemos a graça santificante. A nossa natureza é santificada, por isso que se batiza também criança. E por isso nós nos tornamos, somos elevados à dignidade de filhos de Deus. Filhos de Deus, nós somos novas criaturas. Eu sou filho de José e Teresa. Primeiro nascimento, 25 de dezembro de 1967. Segundo nascimento, conforme Jesus falou com aquele senhor de idade, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O meu nascimento na carne teve dia, mês e ano. No batismo tem que ter dia, mês e ano. E você, assim como celebra o seu nascimento da carne, a cada ano celebrar o seu nascimento no Espírito, que é o dia do batismo. Nos tornamos filhos de Deus, novas criaturas, membros da igreja, herdeiros de Deus. E o que significa isso a gente vai ver. Co-herdeiros de Cristo. Porque para essa parte, que é muito importante, que nós vamos ver em seguida, passasse aí a Romanos 18, 14, 17. Romanos 8, 14, 17. É São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, 14 e 17. Se estiver rápido, novamente copia o capítulo, copia o versículo para poder rever, tá bom? Romanos 8, 14 e 17, que diz o seguinte, que o texto vai passar aí rapidinho. Com efeito, são filhos de Deus todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. Pois não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, que nos permite exclamar: Abba, Pai. O próprio Espírito atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos seus herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, se verdadeiramente tomamos parte em seus sofrimentos, para participarmos também de sua glória. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos do 14 ao 17. E na carta aos Colossenses, que não vai passar aí, diz: pelo batismo fostes sepultado com ele. Nele fostes também ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vocês vão ter em mente esse texto da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Nós nos tornamos filhos de Deus. Saímos de uma situação de escravidão para uma situação de filhos, pelo qual o Espírito dentro de nós clama papai, que Abba quer dizer papai, paizinho. Nos tornamos, portanto, filho, herdeiros de Cristo, co-herdeiros de Cristo, e esses são os efeitos do batismo, que eu vou trabalhar na próxima aula. Mas antes de terminar essa terceira aula, tem um elemento muito importante que eu quero enfatizar para vocês, dos jovens e adultos, que para qualquer sacramento e para qualquer pastoral, para qualquer atividade na igreja, um elemento fundamental é a vida de comunidade. Como nós não podemos ter presença, estarmos juntos presencialmente, e espero que isso também valha depois da pandemia, que com fé em Deus vai terminar logo. Então nós vamos passar agora alguns fatos da vida em comunidade, para você ver que o batismo
nos tornou filhos de Deus, e como Deus não tem primo, como Deus não tem sobrinho, nós somos, portanto, irmãos pelo batismo. Vamos ver agora, com a ajuda do Luan, alguns acontecimentos desses dias da nossa comunidade paroquial, e você, com isso, vai se sentindo também participante da vida comunitária. Na quinta-feira, dia 3 de setembro, a nossa comunidade do Jardim Esperança celebrou 49 anos da sua fundação, que teve como sua primeira gestão o prefeito Cleovan Sostenes Pereira de Aguiar, que inaugurou o conjunto no dia 3 de setembro de 1971. Com o decorrer dos anos, a nossa comunidade evoluiu e a cada dia fica mais com a cara do nosso povo, da nossa gente, e a esperança que rotula o nome da nossa comunidade é renovada por dias melhores. E a nossa paróquia, com iniciativa própria, promoveu um café solidário para comemorar os 49 anos da fundação do Conjunto Jardim Esperança. É o que você acompanha aqui no canal da Paróquia São Francisco de Assis do Inácio Barbosa. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Viva São Francisco de Assis! Viva! Viva o Jardim Esperança! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pessoal, estamos terminando a terceira aula do nosso IVC, Iniciação à Vida Cristã, e começamos com o batismo, e o elemento comunidade é fundamental. Então nós passamos aí algumas notícias, espero com a ajuda do Luan e do Taquari, espero que vocês tenham gostado, também se sintam na família nossa, né, da nossa comunidade, da nossa família São Francisco de Assis. Isso é muito importante. Vamos terminar essa aula desejando que na próxima terça-feira estejamos juntos nesse mesmo horário, 20 horas, para a quarta aula do Catecismo para jovens, maduros e adultos, tá bom? Quero lembrar você de que dia de quinta-feira, num estilo diferente, nós estamos lendo o livro do Deuteronômio, é a Lexio Divina, é a leitura orante da Palavra de Deus. Basta você ter a Bíblia, coloque diante de si a Bíblia, vai ser versículo por versículo, dependendo das minhas possibilidades, e no mesmo horário crie um ambiente, toma um banho frio para não estar cochilando. O tempo é menor, não será 1 hora, nós estamos pensando em 30 e 40 minutos, e nós vamos seguir versículo. Primeiro fazer a introdução do livro do Deuteronômio, ou já fizemos, e seguir. Quero convidar você a participar da leitura orante da Palavra de Deus às quintas-feiras. Agora, a bênção do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tchau. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé.